Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos aqui presente, também os nossos irmãos através da transmissão, através da internet. Deus ricamente abençoa cada um. E nessa noite nós vamos ao livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Apocalipse, capítulo 1, verso 14. E depois nós vamos ler também Daniel, capítulo 10, versículos 6 e 7. Apocalipse 1, verso 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Daniel 10. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Pai eterno, muito obrigado pela sua palavra que já foi revelada. Não há nada mais, Pai, para ser revelado para a sua noiva. O Senhor já revelou tudo. Agora nós nos regozijamos com esta revelação. Abençoa os teus filhos e tuas filhas, que nesta hora, Senhor Deus, estão também se regozijando com a palavra revelada. Abençoa, é o que eu te peço, a cada um neste momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O dia da vingança do nosso Deus. Lembramos que Jesus, nós vamos passar por isso também aqui, mas Jesus, ele entrou na sinagoga em Cafarnaum e o sacerdote, o ministro, deu o livro do profeta Isaías para ele, e ele leu uma parte do capítulo 61, versículo 1, ele leu todo, e o versículo 2, ele leu uma parte. Ele leu a escritura que estava cumprindo naquele dia, a escritura que estava cumprindo nele, Todos na sinagoga fitaram os olhos nele, E ele disse: hoje se cumpriu esta escritura. E nós não sabíamos nada porque Jesus parou no meio do versículo. Deus nos enviou um profeta, Malaquias 4, Lucas 17, 30, Apocalipse 1, 10, 1 a 7, para nos revelar o porquê. Ali era a sua primeira vinda. A vingança, o juízo, não estava na primeira vinda. O Filho do Homem veio salvar na primeira vinda. O Filho do Homem vem julgar na segunda vinda. Jesus mesmo diz no livro de São Marcos, no capítulo 10, que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. Esta foi a primeira vinda.
Deus nos deu uma mensagem gloriosa, Deus nos deu uma grande mensagem, a maior de todas, né? Ele não abriu essa mensagem para Moody. Moody tinha uma mensagem de evangelismo, de ganhar o pecador, de convencer o pecador dos seus pecados. E nós não vamos tentar imitar Moody, porque nós não vivemos nos dias de Moody, nos dias de Finney, nos dias de Lutero, de Wesley. Também essa mensagem não foi dada para Wesley, nem para Lutero. Essa mensagem, o livro, a Bíblia, o irmão Branham comeu. Agora, a revelação, que é o livrinho, como o pastor Osmar nos explicou, a esposa come, João come. E para o povo hoje se torna tão difícil a revelação, porque a revelação, esta mensagem, o livro de Apocalipse, é uma carta de amor para a esposa do Senhor Jesus. Não é para todos, é para a sua esposa. Aquela que crê, ela não tenta explicar essas coisas, ela apenas crê. Agora, a sua segunda vinda, veja que a segunda vinda foi falado desde Gênesis. Enoque pregou a segunda vinda. Não diz que ele pregou a primeira, ele pregou a segunda. Porque Enoque é um tipo, é o sétimo depois de Adão, é um tipo da esposa que não prova a morte. A esposa que anda com Deus, porque veja, Enoque andou com Deus. Noé já é um tipo dos judeus, que passa pela tribulação. Enoque não enfrentou, não provou o juízo, mas Noé provou o juízo, ele passou pela tribulação. Agora, Enoque é um tipo da noiva. Agora, nós vivemos nesse tempo, Enoque e Noé, a esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, e os judeus. Você pode ver que a esposa, ela chama a atenção das denominações. O judeu chama a atenção das nações. A guerra em Israel hoje, você nunca ouviu uma guerra, muito raro, uma guerra de árabe com árabe. Não, é sempre os árabes, ali na faixa de Gaza, atacando a Israel. Agora, isto é cumprimento da profecia, né? Cumprimento da profecia. O profeta de Deus, pregando nas 70 semanas de Daniel, na revelação dos 7 selos, festa das trombetas, ele faz a gente conhecer melhor, revelando para nós o que é Israel, o que foi e o que é, o que somos nós. Veja, ele diz que os judeus, eles são servos, agora a noiva não é serva, ela não passa pela tribulação. Deus revelou tudo para ela. Veja que ela não vive agitada. Não, ela não vive agitada. Ela está segura. Ela não vive se afundando como Pedro, quando ele era inconverso. Porque quando o homem é inconverso, ele é como as ondas do mar. Ele vive sempre se agitando, porque ele não se converteu. E um homem que não está convertido, ele é perigoso. Veja que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, negou a Jesus. Ele tinha uma revelação que Deus deu para ele, mas ele não tinha recebido o novo nascimento. Você pode ter uma revelação sem um novo nascimento.
Ainda se tornou um homem perigoso. Era um eleito, mas sem a revelação. Aliás, sem o batismo do Espírito Santo, sem um novo nascimento. Sabia quem era Jesus. Ele sabia. Ele nunca ia abandonar. Mas quando você não é convertido, você tem medo. Pedro tinha medo. Ele sentiu medo de se afundar e afundou. Ele sentiu medo de morrer. Então ele negou. E assim é o crente. Quando o crente ele tem medo, vai se afundar, vai se desviar, vai sair, vai encontrar defeito, porque ele ainda não nasceu de novo. Por isso Jesus disse para Nicodemo: necessário vos é nascer de novo. Então Jesus leu uma parte e ali ele parou, porque era a Escritura que se cumpria no seu dia. A outra parte ia se cumprir nos dias da voz do sétimo anjo. Ia se cumprir 2000 anos depois, no ministério de William Branham. Jesus é o Cordeiro. Agora, na segunda vinda, ele é leão. Ele foi cordeiro por 2000 anos. Ele intercedeu por nós durante as eras da igreja. Por 2000 anos. E nesses últimos dias, ele deixou o trono da intercessão. De cordeiro, ele passou a ser leão para revelar o mistério dos 7 selos. Como cordeiro, ele não podia revelar, ele só pôde revelar como leão, que o leão não é animal de sacrifício. O cordeiro, sim, ele é um animal de sacrifício. Agora, nós tivemos mais 2 escrituras muito importantes para nós, que é Apocalipse 1, 14 e Daniel 10 e 6. Irmão Branham faz menção desta escritura. Nós vamos aproveitar para ver alguma coisa. Só que a escritura, Deus traz para nós, revela de uma forma muito simples, né? Muito simples. Ele mostrando isso aqui para nós. Você pode ver que quando você lê a brecha, o segundo livro dos selos, você vai ver que o irmão Branham diz que o anjo de Apocalipse 1 é o mesmo de Apocalipse 10. Né? É o mesmo. Agora, o irmão Branham foi o anjo terrestre, o homem Branham, né? O anjo celeste foi o anjo forte. Então, quando ele desce, ele se materializa, né, no anjo terrestre, para que os selos, o mistério dos trovões, da visão da tenda, fosse revelado para nós. Você pode ver que o irmão Branham, até 63, ele sempre tentou pregar os selos. Trouxe as eras da igreja, porque as eras da igreja era a história, né? Nós temos aqui a revelação das 7 eras, mas a revelação das 7 eras ela só foi publicada depois da revelação dos 7 selos, porque aí houve uma correção. Houve uma correção, porque os selos ele vem para corrigir tudo, né? Porque os selos é Deus. Esse é o selo do Espírito Santo, ele selando a sua esposa, ele selando a cada um de nós individualmente. Então essas 2 escrituras aqui é muito importante, porque você vê este que é semelhante ao Filho do Homem, sua cabeleira branca, né? Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Agora veja, isso aí Daniel também viu. Daniel capítulo 10, Daniel viu. E Daniel disse:
no verso 7, e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Veja, os homens que estavam com Daniel não viram. Eles se assustaram, fugiram e se esconderam. Quando o Senhor Jesus apareceu para Saulo na estrada de Damasco, ele ouviu a voz. Ele não ouviu o barulho. Não. Quem escutou o barulho e se apavorou foram os homens que estavam com ele, que se assustaram. Paulo ouviu a voz. Paulo conversou com aquela voz. Daniel aqui viu a visão e os homens que estavam com ele fugiram. Os homens que estavam com o irmão Brana também ouviram o estrondo. O irmão Norma, o irmão Fred Sotman, mas não tiveram a revelação. O irmão Brana diz que eles estavam ali como testemunha. Eles não souberam nada dos selos. O Espírito Santo diz para o irmão Brana que não era para ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Eles eram ainda bebês. Você pode ver que o irmão Fred Sotman se envolveu com o povo que batizava no nome do irmão Brana. E até depois de bem velhinho, ele ainda cria nessa doutrina. E foi um grande homem, amigo do irmão Brana, mas não conseguiu ver. Os homens que estavam com Daniel também fugiram. Os homens que estavam com Paulo também não viram. Agora, João, quando ele vê essa visão, agora era uma visão. Agora, quando nós chegamos no século XX, já não é uma visão. Aí já é o cumprimento da visão. É o cumprimento. Deus cumprindo, porque a segunda vinda foi mais falado do que a primeira. Há mais profecia da segunda vinda de Cristo do que da primeira. A primeira, que ele nasceu na manjedoura, e conhecemos desde Gênesis até Malaquias, todas as profecias, mas havia mais profecias sobre a segunda vinda. E a segunda vinda, ele vem num homem. A primeira vinda também ele nasceu. A segunda vinda também ele nasce. A segunda vinda, ele vem num homem, no ministério do Filho do Homem, para revelar. A primeira vinda ele vem para morrer, para nos redimir, mas na segunda vinda ele vem para revelar os mistérios. Na segunda vinda não é mais tempo de graça nem de misericórdia, porque quando os selos são revelados, a misericórdia termina, o Cordeiro sai do trono, o último eleito entra. Quem é o último eleito? O último eleito é o último anjo, o sétimo anjo. Então, quando ele entra, nós também entramos, porque nós estamos nele. Noé, quando entrou na arca, entrou com a família. Nós somos essa família Brana. A família Jesus foi durante as eras, mas depois das eras, temos a era da esposa. Então, a era da esposa, Brana deu início à era da esposa. Vem no fim da era de Laodiceia, fim da era pentecostal, e dá início à era da esposa. João conclui a era da esposa. Então, a era da esposa, ele já o seu nome é Brana. Durante as eras, ela foi a senhorita Jesus. Tradução mesmo original, ela é senhorita, ela não é casada. Ela casa no final da era. Ela casa e recebe o novo nome no final da era. A gente vê que isso é tão maravilhoso para nós. Veja que irmão Brana chamou a atenção dos pregadores. No primeiro selo 348, os pregadores, pregando
sem entendimento, sem revelação sobre comunismo. Irmão Brana revela e mostra o que é o comunismo. Primeiro selo, 348, por que o comunismo surgiu na Rússia? Sinto mal-estar ouvir tantos pregadores condenando o comunismo e nem sabe acerca do que estão falando. Isso mesmo. Comunismo não é nada, é uma ferramenta na mão de Deus para trazer vingança sobre a terra, pelo sangue dos santos. Aí o irmão Brana veio e disse: a Rússia vai deixar cair uma bomba atômica no Vaticano. Ela está ali para isto. Deus levantou ela como um instrumento. Você vê que ela não tem força nem para vencer a Ucrânia. Porque a missão dela é jogar uma bomba atômica no Vaticano e nos Estados Unidos. Ela vem com uma missão. Agora, os judeus, quando João viu na visão, ali no quinto selo, aqueles que morreram sobre Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann, foram 6 milhões de judeus. Agora, antes dos seus tataravôs nascerem, João já tinha visto eles pedindo vingança antes de nascer. Então, veja só, Pátimo é uma visão. Agora, em 1945, já não é visão, já é cumprimento da visão. Ali eles morrem, ali eles vão para debaixo do altar. E quando João viu eles na ilha de Pátimo, eles estavam pedindo vingança, porque eles não são a noiva. E veja, quando eles pedem vingança, eles voltam para a sua pátria. Eles voltam para a sua pátria. Deus começa a tratar com os gentios através do mensageiro de Malaquias 4, Lucas 17:30, Apocalipse 10, 1 a 7. Deus começa a tratar com os gentios, buscando a noiva. Ele envia o Eliezer, o nosso Eliezer, para buscar a Rebeca para o Isaac. E quando ele envia Eliezer, ele vem com uma mensagem evangelística. Essa mensagem foi pregada, a mensagem precursora da segunda vinda, que o povo da mensagem, da primeira e segunda etapa, ainda prega. É como o pastor Osmar estava falando sobre Isaías 61, ele disse, isso aqui já cumpriu. A segunda vinda já se deu. A mensagem precursora já foi pregada. Você pode ver que a mensagem precursora, ela tinha impacto, ela tinha força nos anos 70. Mas quando chegou o ano 2000, que João começa a profetizar outra vez a povos, tribos, línguas e nações, aquela mensagem perdeu a sua força, a sua essência. Aquela mensagem do rádio. Ela teve o seu tempo. Ela só teve o seu tempo. Um avivamento dura 3 anos. Depois você vai viver só de reputação, disse o profeta. Aí nós tivemos a terceira puxada, o livrinho comido por João e profetizado outra vez. É o que nós temos hoje. Nós temos um povo hoje, depois da partida do pastor Osmar, bem instruído sobre os 7 trovões, sobre a mensagem de uma só pessoa, porque estão ouvindo a voz, porque estão ouvindo, apertando play. Você está se instruindo.
recebendo a fé de arrebatamento, na medida que você ouve a voz, que a fé vem pelo ouvir a voz de Deus. Não é a minha voz. Ou você está pensando que é a minha voz? Há muitas vozes no mundo, há muito som incerto, mas há um som certo. Então, esses judeus estavam pedindo vingança. Eles estavam pedindo vingança. Agora, eles não eram, parágrafo 270 até 272, e Mombrana diz que eles não eram a noiva, porque a noiva é como estervo, perdoa, ele pede perdão pelos seus inimigos. Os judeus pedem vingança. Então você não condena os judeus porque estão matando nessa guerra, não, porque é o que está no seu sangue, no seu espírito, é a vingança. Agora, nós estamos próximos do dia da vingança, porque quando ele vem agora em 28 de fevereiro de 63, ele já desce como está ali, com a cabeleira branca de juiz. Você vê em Apocalipse e Daniel 10, dos seus olhos salta o fogo. Não é cordeiro, ele é leão. Eu tenho algo aqui. Ele aparece com a peruca branca. Ouvi, mas agora vejo, 209. Quantos de vocês apanham as fitas? Vocês ouviram, senhores, a este o tempo? Nós não mostramos aquelas revistas e coisa um ano antes daquilo acontecer? A ciência está perplexa com isto. Ali estava o Senhor Jesus coroado e usando aquela peruca branca, como você vê na Bíblia. Apocalipse 1 e Daniel, juiz supremo do céu e terra. Bem ali, quando a ciência não pôde nem mesmo ver isto eles mesmos. E no observatório, ali fora na Universidade do Arizona, e ali embaixo no México, eles estão pesquisando, têm pesquisado pelos últimos 2 anos, e ali isso lhes foi dito, que isto aconteceria. E o terremoto no Alasca, observe Hollywood cair no mar, observe, veja se não cai. Ele nunca me disse nada errado ainda. Isto será feito. Como eu estava pensando hoje, que a mulher Kamala perdeu a eleição para Trump, e o irmão Brana falou do presidente católico, que nós teríamos outro, aí veio o Biden, e junto com o Biden veio uma vice-presidente. O irmão Brana, na profecia, diz uma vice-presidente ou presidente. Agora, o irmão Brana disse nada que ele me disse não aconteceu. Aconteceu tudo. Se ele disse que haverá uma presidente nos Estados Unidos, vai haver. Aí eu estava pensando que a gente tem que se aprofundar nas coisas de Deus espiritual. O Espírito Santo vem e me fala no meu coração esta palavra. E eu postei na internet. E aquele homem, quando nasceu, eles estavam esperando José, nasceu Sara, e o homem riu e disse: talvez você quis dizer Josefina, e o homem morreu. Eu vi um crítico colocar ali embaixo: olha aí, ó, ele perdeu, e me veio na hora. Que o irmão Brana não deu o nome, o irmão Brana não deu a data, como Jesus também não deu o minuto e a hora. Quem descobriu o minuto e a hora foi João. O irmão Brana não descobriu.
E o irmão Brana, Deus mostrou para ele, mas ele não podia falar. Tinha que ter outro para falar. E a escritura me veio ali. E o homem morreu. E parece que passou-se 4 anos. Eles queriam amarrar as trompas da irmã Meda. A irmã Brana disse, não. Mas você vai matar ela? Disse, não, o José vai vir, ela vai ser a mãe. É como o Isaac não podia ser gerado no ventre de Ismael. Aliás, de Agar. Tinha que ser gerado no ventre de Sara. E Deus me disse que é com ela, é com ela. E José veio. Então, meus irmãos, vocês não vão tentar tapear, dizer, não, já veio a vice. Não, irmão Bruno disse, a vice, e uma grande mulher eu vi se levantar. Ele é um profeta, ele está dizendo nada, tudo que ele me disse aconteceu. Mas vamos seguir o nosso assunto. Então ele disse aqui, em Apocalipse 1 e Daniel, juiz supremo do céu e da terra. Bem ali, observe, Hollywood cai no mar, observe e veja se não cai. Ele nunca me disse nada errado ainda. Isto, glória, isto será feito. Estão vendo? E apenas observe e veja se não estamos vivendo nas horas finais da história. Ninguém sabe a que hora ele virá, mas de uma coisa eu sei, eu creio na minha condição presente, se estou na minha mente correta, e se eu não fosse um cristão, eu com certeza gostaria de ser um cristão, um verdadeiro cristão da Bíblia, não um denominacional. Não fique descansado porque você gritou. Nós ouvimos aquilo nesta manhã, provamos isso através da palavra de Deus, é totalmente fora da vontade de Deus, não faria nada exceto causar morte. Não fique no talo, esteja na vida. Não fique no talo, na denominação, no sistema, no lugar. Fique na vida, na revelação, na palavra. Creia, são coisas para testar a sua fé, a minha fé. 211, ouvi, mas agora vejo. Você crê que o Deus que fez esta promessa, que Ele mesmo apareceu no livro de Gênesis, e apareceu para Abraão e realizou aquele milagre, aquele mesmo Deus foi feito carne humana, nascido de uma virgem. Aquilo era uma teofania ali, naturalmente. Mas então, quando Ele chegou em carne humana, e era o mesmo homem, e realizou as mesmas coisas. Você não crê que se Deus pudesse obter uma pessoa, que Ele prometeu fazer, de acordo com Malaquias 4, um canal através do qual Ele pudesse falar? Deus sempre tem que ter um canal. Ele teve Jesus, Ele teve Brana, Ele teve Paulo. Mas nesse dia, esse dia foi diferente. Ele manifestou numa carne, falou conosco através de uma carne, Brana. E falou numa carne, João, a esposa, continua falando através de João, através da esposa. Ela continua repetindo. Um canal através do qual ele pudesse falar. Ele realizaria a mesma coisa que ele disse que faria ali. Você crê nisto? Eu creio que ele faria. Agora, voltamos a Daniel. Estamos falando do dia da vingança. Em Isaías, ele disse, a vingança está dentro do meu coração. Deus falando isso aí. Porque ele vem para buscar os seus redimidos, 144 mil. Agora, tudo que esse povo está fazendo contra Israel, o mundo vai pagar. Porque o mundo já está pertinho desse dia da vingança. Tudo que eles estão fazendo. Porque Israel é o povo de Deus. Tudo que eles fazem para a noiva, vão pagar também. Só que a noiva perdoa.
A noiva tem graça no coração, ela tem revelação do Calvário. Israel já é diferente. Israel não é, a redenção de Israel não vem pelo sangue, vem pelo choro, vem pelo gemido. Não é o sangue de Jesus que redime Israel. Eles rejeitaram no Calvário. Será choro, lamentação, diz o profeta na mensagem da festa das trombetas. Mas Billy Paul teve um sonho. E nós vamos finalizar aqui com o sonho de Billy Paul. Daniel 10 e Apocalipse 1. Seus olhos saltava fogo. Juiz supremo, com a peruca branca. Mas vem cá, mas o sonho... Mas como? Não tinha profeta? Mombrano não era profeta? Como Deus ia falar através de sonho? Na mensagem não sabeis? Vários irmãos tiveram vários sonhos e contaram para o irmão Brana sobre a revelação dos 7 selos. Senhores, esse é o tempo, é uma mensagem de sonhos. Várias pessoas traziam sonho para ele. E quando não contava direitinho, ele dizia, olha, faltou aquela outra parte, assim, né, no seu sonho. Mas ele disse que Billy Paul não sonhava frequentemente. Billy Paul, ele, no parágrafo 138 da mensagem a um homem aqui que pode acender a luz, meu filho Billy Paul, ele fala durante o sono, mas ele não tem sonhos com muita frequência. Ele teve uma outra noite que o perturbou. Disse, ele que sonhou que estava numa igreja, e eu não tinha entrado ainda. Irmãos, Deus continua falando conosco através de sonho também. Ele falou nos dias do irmão Brana. Essa escritura de Daniel 10 e Apocalipse 1 foi vindicada aqui nesse sonho. O juiz está na terra. Ele está com um novo nome, o nome do juízo. Eu não tinha entrado ainda. Diz que quando eu entrei, fogo saltava dos olhos. E eu disse, o tempo está aqui, está terminado. Todo mundo começou a gritar, eu não posso, meus filhos, e os meus filhos? E até mesmo a minha esposa disse, eu não consigo fazer com que Sara faça a oração à mesa, e assim por diante. Ele disse, eu tenho de ir buscar, Billy Paul disse, buscar Lois e o bebê. Eu disse, Lois não pode vir agora, o bebê é novo demais para saber. Bill, a hora está aqui, devemos ir. Eu disse, é meia-noite agora, antes do amanhecer, Jesus estará aqui. Não é esse meia-noite da Costa do Marfim. Não, era a meia-noite dos selos, dos trovões, do novo nome. Isso aqui já tinha acontecido. Em 28 de fevereiro de 1963. E agora Deus despertando através de sonho. Antes do amanhecer, Jesus estará aqui. Se não é assim, então eu sou uma falsa testemunha de Cristo. E alguém falou abertamente e disse, ninguém sabe o minuto nem a hora. Eu nunca disse minuto nem hora. Eu disse em algum tempo, entre agora e o amanhecer. E eu disse, vamos. Eu disse, mas nós estamos no tempo. Vamos. E nós entramos no carro e partimos. E nós começamos a subir a montanha. E quando o fizemos, parecia que a luz estava vindo nos céus. Só que escuro sobre a terra. Ele disse que eu encostei na margem da estrada e conservei as minhas mãos assim. Fogo ainda saltava dos meus olhos. E ele disse que eu disse, Senhor, eu tenho feito isso por ordem tua. Eu tenho feito isso simplesmente porque tu me disseste para fazer dessa maneira. Eu tenho feito essas coisas de acordo com o que tu me disseste. E eu fiz um sinal a uma grande montanha de granito. E uma luz sem mãos cortou uma pedra da montanha, pesando centenas de toneladas. E aqui ela veio. Eu disse, vire as suas cabeças, não olhe. Estará tudo terminado apenas em alguns minutos.
Disse que então um grande santo silêncio estendeu-se em todo lugar, enquanto essa pedra vinha em direção ao lugar. Pode ser mais tarde do que a gente pensa. Aí, veja, isso é exatamente bíblico. É exatamente bíblico. Veja você, a pedra sem mãos, cortada do monte, e de fato num desses dias vai ser dessa maneira. Quando você vai gritar por algo, eu disse para eles, vocês já tiveram esse tempo. Já estava no passado. Qual é a atração sobre a montanha 152? Já era história. Vocês já tiveram esse tempo. A América rejeitou uma nação hoje sem a oração e a bênção de um profeta. Como Israel, quando rejeitou os profetas, irmão Brana disse, eu não oro mais pela América. E vocês, pregadores, ainda adoram a América. O que tinha bom na América já saiu, o livrinho. Oh Deus! E um grande silêncio se estendeu, enquanto essa pedra vinha em direção ao lugar. Pode ser mais tarde do que a gente pensa. Aí veja, isso é exatamente bíblico. A pedra sem mãos, cortada do monte, de fato, num desses dias vai ser dessa maneira. Quando você vai gritar por algo, eu disse para eles, vocês já tiveram esse tempo. Deus constantemente os advertiu, vez após vez, sim, eu disse, mesmo se fosse meu próprio filho, ou quem quer que seja, a hora está aqui. Eu somente posso dizer o que ele me disse para dizer, e estará aí. E assim foi. E então, de repente, aqui vem ele, a pedra cortada do monte sem mãos. Daniel viu isso. Daniel viu isso. Ali! Daniel viu isso. Você sabe, há muitos anos atrás, Billy não sabia nada sobre isso. Porém, foi um sonho do Senhor enviado para ele. Não, disse São Paulo, não desprezeis as profecias. Os sonhos, Deus fala com você, vindicando essa mensagem, esse play. Olhem que trevas nós estamos hoje. Olhe o que está acontecendo hoje. Olhe para os homicídios, estupro, contenda. Ora, tem acontecido. Eu creio que foi Billy Graham que disse em sua última reunião, dentro de 10 anos, a partir de agora, cada cidadão da Califórnia terá que carregar uma arma para se proteger. Não se pode aplicar cumprimento de lei o suficiente. As pessoas têm simplesmente ficado insanas, tiroteios, homicídios, estupro e tudo. Veja, isso simplesmente tem se tornado selvagem. Veja nas ruas, veja, é um dia em que nós estamos vivendo, um dia sodomita, vê? Porém, há uma luz brilhando, se eles tão somente olhassem, se eles tão somente vissem, examinassem a palavra, e visse o que deve acontecer nessa hora, eles saberiam o que se está tentando fazer. Agora, eles afirmam que estão adorando essa luz. Também eles afirmavam que estavam adorando essa luz, porém estavam adorando no clarão de uma outra luz, em vez de uma verdadeira vê? Ele era a luz. Afirma que adora a luz, afirma que ouve a voz de Deus na esposa, mas é só um clarão. É só um clarão. É só um flashzinho. Você coloca ali na tela.
pastor Osmar dizendo tal coisa, irmão Brana dizendo tal coisa. É só um clarãozinho. Você tem que comer esse livro, mastigar ele bem, digerir, para que ele seja bem digerido dentro de você. Credos e tradições, na condição de cegueira deles, os tinha desviado da verdadeira luz da palavra prometida, a palavra que Deus tinha vindicado por meio de Jesus, a luz do mundo, veio e fez essa palavra viver exatamente durante seu tempo. Ela viveu no tempo de Lutero, de Wesley, de Pentecoste, com a restauração dos dons. Ela viveu no tempo de Branham, encarnada, fazendo as mesmas obras que Jesus fez. Ela está vivendo no tempo da esposa, viveu no tempo de João, profetizando outra vez. Saia do clarão, meu irmão, minha irmã. Esse é o dia da vingança do nosso Deus. Seja luz. Temos que ser luz. Para ser luz, essa luz tem que encarnar em nós. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mas Judas viveu no clarão. Ananias viveu no clarão. Safira viveu no clarão. Himeneu viveu no clarão. Não eram luz. Viveu debaixo da influência de outro. Quando você nasce de novo, é Deus em você, é essa palavra em você, é Deus vivendo ali, é a sua vida, 7 trovões é a sua vida, novo nome é a sua vida. Exatamente até os dias. Ele será tirado no meio das 70 semanas. Isso mesmo, que são 3 anos e meio de sua profecia. O Messias viria, o príncipe, e profetizaria. E 3 anos e meio disto. Então ele seria tirado dentre os vivos e faria expiação. E isso é exato. Ele pregou 3 anos e meio, isso foi Jesus. E há mais 3 anos e meio, depois que a esposa sai de tribulação sobre o mundo gentil. E Deus, a luz em Israel. E com a vitória do presidente Trump ontem, hoje, na madrugada, eu falei aqui no domingo, representando o cristianismo, isso vai encabeçar a confederação de igrejas. Tem que ser um evangélico, não podia ser um católico. Mensagem Atos do Espírito Santo. Eu até tenho algo para falar sobre isso. 87. O profeta disse que o novo Papa vai ser levantado nos Estados Unidos. Não que o Papa, o outro vai ser americano, não, novo Papa. Porque o concílio tem que ter um Papa, um cabeça. Concílio. Para poder barrar a noiva, para que ela não pregue, para que ela não aperte o play mais dessa mensagem da hora. Essa explica. Praga 87, Atos do Espírito Santo. O novo Papa, disse o profeta, quando ele for trazido, creio que um dia glorioso deste, quando essa confederação unida de igreja se juntar e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia, então formarão uma imagem semelhante à besta. É uma semelhante, é o concílio. Não é a besta, é a imagem. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será forçada a se juntar. A verdadeira vai ser forçada a se juntar.
a se unir, porque está chegando o momento de arrebatamento. A se unir, não fazer como os crentes fazem hoje, cada um tem o seu cultinho, cada um tem o seu encontrinho. É porque não teve um aperto ainda. Quando nós olhamos as guerras, as eleições, como diz o profeta aqui, eu não chegou o tempo de ler, ele disse, quando essa política podre, política de igreja, denominações, tudo podre, que já apodreceu. Então tem que vir um aperto para que a verdadeira se una. Unir como? Para comer junto? Não. Não é companheirismo para comer junto. É a mesma fé. Deus te abençoe.